Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje é um dia especial, sexta-feira. Nós começamos com a assembleia na nossa universidade, discutindo com a comunidade o orçamento, os contingenciamentos financeiros e os encaminhamentos da nossa universidade para este ano e também para o futuro. Pois é, ontem nós tivemos a oportunidade de ir na inauguração do prédio da fisioterapia, que ficou lindíssimo. Quem teve a oportunidade de ir ontem, inclusive, viu que, além do prédio de uma infraestrutura de excelência, todos os laboratórios equipados, tudo muito bem funcional, a gente viu uma universidade muito animada. Eu até comentava com os outros professores que há muito tempo que eu não via tanta gente sorrindo junta no mesmo lugar na universidade. E aquilo foi até uma coisa emocionante, bonita. E eu estou recebendo aqui, Reitora, dois informativos super importantes que eu acho que vão ter a ver com isso de alguma forma, que é o Reitoria Informa e os Diálogos na Fronteira. E hoje a gente tem a Assembleia Acadêmica. Como é que isso tudo casa? Onde é que a gente quer chegar com essa Assembleia? Quer dizer, a gente está falando de um ambiente de mudança na universidade. E, ao contrário de um cenário adverso, com muitos desafios, não parece ser uma mudança para pior, não é? Sim, eu acho que nós precisamos deixar claro à nossa comunidade que o cenário é um cenário difícil. Um cenário de crise financeira, de instabilidades políticas, e isso, óbvio, tem reflexos na universidade. O nosso orçamento, assim como o orçamento de todas as instituições públicas, sofreu cortes e sofre contingenciamentos. A diferença é imaginar que isso paralisa a universidade ou acreditar que a universidade ela é capaz de criar caminhos alternativos para que a gente consiga vencer esses desafios. O nosso prédio de fisioterapia, inaugurado ontem, de fato ficou muito bonito. É um prédio que vai ser referência, tenho certeza, em todo o estado do Amapá, para o ensino da fisioterapia e também para o atendimento, né? Porque ele é um prédio onde a clínica de fisioterapia também está embutida. Então nós temos todos os laboratórios montados. Mas veja, de que forma a crise chega lá também? Esse prédio era para ter sido entregue pelo menos há 3 meses atrás. Nós não conseguimos vencer esse cronograma. Um dos motivos foi, sim, as dificuldades de fazer chegar até aqui o elevador, as dificuldades do aquecedor da piscina. É uma piscina especial que tem também o trabalho que pode se fazer com várias luzes diferentes, né? Um trabalho com as cores para incentivar os que precisam fazer esse trabalho, principalmente as crianças. E tudo isso complica um pouco, porque são equipamentos e tecnologias que vêm de fora do nosso estado. E também o valor do dólar que subiu, as dificuldades financeiras. Então isso atinge, mas isso não paralisa a universidade. E é esse o grande desafio, é encontrar caminhos para se fazer frente aos desafios que a universidade tem sem paralisá-la. E é o que nós estamos buscando. Agora, é preciso que a comunidade entenda, e aí os alertas que nós temos feitos aqui na rádio, na TV, em toda a imprensa, de que a universidade tem um limite do que ela consegue absorver e de criar caminhos. E, infelizmente, esse limite está associado aos repasses financeiros que têm vindo até a nossa universidade. Hoje a gente vai apresentar na Assembleia, esse mês foi da ordem de 30%, que começam a comprometer a vida acadêmica, e o alerta é justamente nisso, de que a universidade esteja unida, porque se nós tivermos que enfrentar um cenário de mais recessão, a universidade não tem mais como suportar outros cortes. Quer dizer, é muito interessante a gente estar... Eu estou abrindo aqui o Reitoria Informa, é um periódico que a gente vai estar distribuindo por toda a universidade, né? Sim, É um material gratuito que está à disposição de todos, muito bonito, por sinal, muito bem feito. Bom, obrigado. Queria parabenizar a reitoria, em especial a magnífica reitora e o chefe de gabinete, que também participa aqui do nosso programa. Assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, com a Cleide, com a Jaqueline, o Valber, o Ailton, toda a equipe que ajudou, porque ficou muito interessante. E a gente abre aqui, como a gente fala no linguagem de jornalismo, a manchete principal são os desafios orçamentários. Mas tem muita coisa boa acontecendo, feito com iniciativas da universidade e que a gente não tem motivo para achar que vai parar. O que a senhora acha que nós temos hoje de discutir nesse sentido como saídas possíveis para esse cenário? Porque a universidade toda está se perguntando, bom, depois da entrevista que a reitora deu para a TV Amapá, será que agora vai fechar o Unifap? E não é bem assim. A gente tem muitas alternativas. Como é que a gente está se estruturando? Como é que a reitoria está se preparando hoje para superar essa situação? Então, os alertas feitos na imprensa são necessários, porque a comunidade precisa saber qual é o cenário financeiro, e ele não é fácil. Como eu já disse, esse mês nós tivemos 30% de repasse de tudo que foi gasto no mês para a universidade sobreviver. Isso acontecendo desde janeiro traz um acúmulo de dívidas. Então é preciso que a comunidade saiba disso, é preciso que a comunidade saiba desse risco, mas isso não significa que a universidade está paralisada. Pelo contrário, nós estamos buscando alternativas, né? E as alternativas estão aí. Uma delas que tem surtido um bom efeito. Nós saímos da compra
por exemplo, de passagens aéreas através de empresas das nacionais, estamos fazendo compra direta. Isso deve ter gerado uma economia brutal. Isso gerou uma grande economia, e essa economia vem em muito boa hora, porque esse era um gasto expressivo. Parte dos recursos economizados nisso estão sendo colocados nos editais, nos editais do ano passado, para que a gente pudesse manter a pesquisa e extensão. Um trabalho muito forte, junto com a nossa bancada. Quase todos os políticos da bancada estão comprometidos e colocaram recursos para a Unifap, o que nos tem permitido também avançar com as obras, não no ritmo, como já disse, que gostaríamos e que a universidade precisa, mas não temos aí, então, um cenário tão difícil com relação às obras, exceto com aquelas que efetivamente tiveram que ser paralisadas desde o começo do ano passado, e que agora a gente reabre a licitação e aí busca aí novos caminhos. Agora, isso não significa dizer que o cenário é um cenário simples, é um cenário fácil, é um cenário que exige muito mais gestão, muito mais compartilhamento das responsabilidades da universidade, inclusive para avisar dessa situação. Pois é. É muito interessante aqui, a gente recebeu até uma pergunta pelo Facebook, e eu queria falar exatamente isso. Na página 10 aqui do Informa Unifap, a gente tem editais consolidam a política de apoio docente, e a gente fala em números expressivos, a gente fala de investimentos de até R$50 mil apenas para atividades de pesquisa. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma universidade que está tentando se estruturar exatamente em torno de soluções, né? Eu acho que isso vai ter a ver com hoje. A pergunta que foi feita aqui pelo Facebook, lembrando que nós recebemos perguntas através do facebook.com/radiounifap e twitter.com/radiounifap. Foi feita pela Luana Ribeiro. Obrigado, Luana, pela sua pergunta. A Luana deseja saber o que está sendo feito no que diz respeito à redução de despesas de água e energia. Nós temos uma política de redução das despesas de energia elétrica, né? Então uma campanha que agora se estrutura e ganha fôlego de economia, né? Se sair, apague a luz, e aquilo que faz parte da vida acadêmica de toda a comunidade se unir. É nisso que nós estamos pedindo essa união, de que a comunidade compreenda o cenário, que ajude ou que contribua neste processo. Mas mais do que isso, a nossa equipe de planejamento, junto com os professores, estão desenvolvendo um projeto para que a gente possa fazer uso de energia solar. O estado do Amapá é um estado rico em energia solar e também em energia eólica. No entanto, nós tentamos uma licitação no ano passado, já para implantar este ano o estacionamento coberto com energia solar, mas como a tecnologia é de fora e é uma tecnologia cara, a licitação deu deserta. Diante disso, resolvemos reestruturar o projeto. O professor Alan Baiara trabalha com essa tecnologia e nós estamos agora redesenhando o projeto para ofertar. Ou seja, a Unifap vai poder captar energia solar e colocar isso à disposição do uso da comunidade, diminuindo a conta de energia. Outra iniciativa muito importante que vai dar frutos assim que concluída é a construção dos novos prédios já com sustentabilidade. Os novos prédios que estão em licitação neste momento, que são a nova biblioteca, o Centro de Línguas e o prédio das Ciências Exatas e Tecnológicas, dos laboratórios, todos eles já são prédios pensados dentro da sustentabilidade. Ou seja, eles fazem o reuso da água da chuva, a água da chuva vai ser guardada e utilizada para a manutenção do próprio prédio. Isso gera uma economia muito significativa, e também a utilização racional da energia elétrica com captação, inclusive, em alguns desses prédios. Isso significa um avanço na forma como a Unifap até então construía os seus equipamentos colocados à disposição da comunidade. E, consequentemente, isso vai impactar no orçamento da universidade, aliviando um pouco as contas de água. Sim, sem dúvida. A gente precisa entender o seguinte, um primeiro momento é um investimento, né? Essas tecnologias, elas são tecnologias caras, mas a longo prazo elas produzem um efeito de economia, produzem um efeito de sustentabilidade desses prédios que é muito expressivo e que a longo prazo, mais do que se pagar, gera economia para toda a universidade. Pois é, mas vamos seguindo aqui. Eu queria agradecer profundamente a presença da nossa magnífica reitora. Hoje é um dia muito corrido. Nós sabemos que ela já tem uma agenda que já está correndo lá no bloco. Só para lembrar, a Assembleia Acadêmica ocorre no Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação, que às vezes a gente chama de Aranha aqui na universidade. Ele fica em frente ao restaurante universitário, logo na altura do Amapá Garden, evidentemente do quintal lá de dentro da Unifap. E queria deixar a senhora absolutamente à disposição, à vontade, para que a senhora tecesse algum comentário,
apresente alguma questão que a senhora achar que é importante sobre essa Assembleia de hoje, antes que possa seguir seus compromissos. Sim, eu tenho que ir, a Assembleia já deve ter começado, a professora ela vai dar os conceitos iniciais para que a gente possa discutir o orçamento e tenho que participar dessa discussão, então agradeço a oportunidade, convido a comunidade que esteja ouvindo a rádio, que vá até o Aranha, que venha debater conosco, que venha entender a nossa situação e traçar esses caminhos. Como eu já disse, diante do cenário que nós temos, a comunidade precisa estar unida para que nós possamos juntos trilhar esses caminhos de uma maneira que atenda aos desafios da Unifap e que permita a nossa continuidade no exercício do ensino, da pesquisa e da extensão. Bom dia a todos, boa sexta-feira. Muito obrigado, reitor. Então, reiteramos, todos são aguardados hoje, já está rolando no Bloco Aranha. Quem já tiver a sua aula com intervalo, quem puder comparecer, o professor que puder, estiver na universidade realizando sua atividade de pesquisa, o técnico que tiver disponibilidade, por favor, compareça, porque é uma ocasião muito importante. Aí a gente vai ter um canal de participação que é fundamental e a gente não pode deixar ele de lado. Obrigado, reitora.